Sejam todos bem-vindos ao canal de Excelência, um projeto da Rede Internacional. E qual que é a finalidade desse projeto? Levar aos quatro cantos do mundo o saber, as experiências de grandes mestres da jurídico. E hoje estamos aqui com o Dr. André Pupinho, querido amigo, um advogado militante há 22 anos em Brasília, mestre e doutor pela PUC de São Paulo, onde temos grandes amigos em comum. E é uma honra ter você aqui, viu? Muito uma obrigado. honra. Em nome da Rede Excelência, eu te agradeço muito por estar aqui. E eu gostaria muito de debater hoje com você, André, sobre o quinto. Que a gente vê tanto esse trabalho, acho que os advogados, os tribunais, TRT, TJ, TRE, como? O que é esse quinto? Né? Bem-vindo. Muito obrigado. Primeiramente, agradecer a oportunidade de poder estar transmitindo um pouco de conhecimento para quem assim possa interessar. E é uma honra fazer parte desse projeto da Rede de Excelência, né? Que é um projeto muito importante, que leva conhecimento para os interessados, advogados, magistrados, membros do Ministério Público, estudantes de direito, que é extremamente importante esse debate. Com relação especificamente aí ao quinto constitucional, é importante destacar que todos os tribunais do nosso país, todos os tribunais do Brasil, possuem a participação de advogados na sua composição. O Supremo Tribunal Federal é o único que diferencia um pouco com relação à questão da escolha. Mas especificamente com relação ao quinto constitucional, isso está previsto na nossa Constituição, no artigo 94. E o artigo 94 prevê que 1/5 dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal e 1/5 dos tribunais regionais federais terão, dentro da sua composição, advogados. Então, 1/5, 20% desses dois tribunais, tribunais de justiça e tribunais regionais federais, terão em sua composição advogados escolhidos pela Ordem dos Advogados do Brasil. E eu vou explicar como funciona esse critério de escolha. Depois, nós tivemos também a emenda 45 na nossa Constituição de 2004, que incluiu também o quinto constitucional para o Tribunal Superior do Trabalho e para os tribunais regionais do trabalho. Então, hoje, 1/5 dos tribunais que possuem aí a sua composição como advogados são tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, tribunais regionais federais, Tribunal Superior do Trabalho e tribunais regionais do trabalho. Esses possuem 1/5. Os demais tribunais, como tribunais eleitorais, como Tribunal Militar, também possuem, a STJ, né, que é o Superior Tribunal de Justiça, também possui em sua composição vagas destinadas à advocacia. Porém, o critério não é de 1/5, cada um vai ter o seu critério específico, que eu vou ter a oportunidade de tentar explicar como funciona esse critério. O quinto constitucional da advocacia surgiu no governo Getúlio Vargas. A primeira inserção em nossas constituições dessa composição de advogados dentro do ordenamento jurídico nos tribunais, fazendo parte da composição dos tribunais, surgiu na Constituição de 1937. E na Constituição de 37, do governo Getúlio Vargas, foi colocado que 1/5 dos tribunais seriam compostos por advogados escolhidos em lista tríplice. Depois veio a Constituição as demais constituições que também mantiveram a composição de 1/5 da advocacia, composto por lista tríplice. E na Constituição de 1946, que houve uma alteração. As anteriores previam como critério para a escolha de 1/5 dos membros dos tribunais da advocacia a reputação ilibada e o notório saber jurídico. Na Constituição de 1946, nós tivemos aí uma alteração no critério de escolha, que além da reputação ilibada e do notório saber jurídico, teria ainda a necessidade de ter no mínimo 10 anos de advocacia efetiva, né?
para que pudesse se candidatar a essa vaga. E mantendo a lista tríplice, que era indicada pelo próprio tribunal, e o chefe do executivo escolhia um dessa lista tríplice. E na nossa atual Constituição, Constituição de 1988, aí ocorreu uma outra modificação nesse critério, que a Constituição de 1988, em seu artigo 94, colocou como critério a reputação ilibada, notório saber jurídico, 10 anos de efetivo exercício profissional da advocacia, e a composição da lista não era mais tríplice, seria uma composição de uma lista sêxtupla. E esses 6 nomes da advocacia seriam escolhidos pela Ordem dos Advogados do Brasil. Então, isso valorizou muito mais a classe. Por quê? Porque os 6 nomes da advocacia seriam escolhidos pelo órgão de classe, pela Ordem dos Advogados do Brasil. E hoje o critério funciona da seguinte forma. A Ordem dos Advogados do Brasil escolhe 6 nomes para uma lista de 6 nomes da advocacia. Essa lista de 6 nomes é encaminhada ao tribunal que abriu a vaga, né, para a advocacia do seu magistrado, seu desembargador, seu ministro. E dentro dessa lista sêxtupla, o tribunal escolhe 3 nomes. Então, o próprio tribunal, os seus desembargadores ou ministros, escolhem 3 nomes e o presidente, o chefe do executivo, seja o governador, no caso, tribunais de justiça dos estados, e nos demais, o presidente da República escolhe um desses 3. André, e qual que é o papel importante do advogado quando ele toma posse como desembargador? O que eles pensavam? Qual é o objetivo maior? Olha, o mais importante é, alguns criticam aí o 5º Constitucional, entendem que para um cargo de magistrado somente deve ser mediante concurso público e tudo, mas eu entendo que é extremamente importante a composição do tribunal ter essa mistura entre magistrados de carreira, que no 5º Constitucional nós temos 3/5 do tribunal são compostos por juízes de carreira, que passaram no concurso público, passaram aí bastante tempo como juiz de primeira instância e são promovidos a desembargador ou a ministro, né, se for o caso, e 1/5 de membros do Ministério Público e 1/5 de membros da advocacia, que vieram da advocacia. Então, essa visão que o advogado tem, essa visão mais flexível, muitos falam em oxigenação, não é, do judiciário. Eu acho que é extremamente importante você ter visões diferentes. A visão do advogado, ela é extremamente salutar para uma maior democratização do sistema, para o julgamento sempre buscando atender os melhores anseios da sociedade. Então, um magistrado que passou muitos anos como juiz e depois foi promovido, a visão dele é um pouco diferente do que a visão do advogado, que atendeu ao interesse de clientes e depois alcançou aí o cargo de desembargador ou de ministro. Ele tem uma visão um pouco diferenciada, um pouco mais flexível da rigidez do magistrado de carreira. O membro do Ministério Público também contribui para essa discussão. Então, como nos tribunais nossos, em regra, os julgamentos são em colegiado, o colegiado ele fica com visões diferentes para realmente ter uma prestação jurisdicional mais efetiva, mais eficaz e mais democrática. Por isso que eu acho que é extremamente importante a participação do advogado na composição dos tribunais. E o que vem a ser, André, que a gente questiona, né? Essa militância, né? Essa militância. Porque é importante isso, né? Que para você trazer uma sua visão para dentro de um tribunal colegiado, você tem que estar militando, né? Você tem que estar, é um estudioso, você está atuando. Até dentro dos critérios em que a Constituição exige para a vaga do magistrado, eu acho que realmente a militância é extremamente importante. Claro que ter um currículo acadêmico é extremamente importante, porque a Constituição fala em reputação ilibada, em notório saber jurídico
e também em, no mínimo, 10 anos de efetivo exercício profissional da advocacia. Então, eu acho, inclusive, pouco 10 anos. Eu acho que alguns países também possuem aí a composição de advogados, existe o quinto constitucional, como Portugal, como Itália, e que exigem no mínimo 20 anos ou 15 de efetivo exercício profissional. Eu acho que é extremamente importante você ter um currículo acadêmico bom para comprovar o notório saber jurídico, quem realmente possui um mestrado, um doutorado. Isso mostra que é um estudioso da ciência do direito, que se dedicou ao estudo da ciência do direito. A reputação ilibada é um ponto extremamente importante, porque o magistrado ele tem que ser extremamente correto em todas as suas atitudes, seu comportamento. E, no caso específico do quinto constitucional, a militância, que seria aquele efetivo exercício profissional, é extremamente importante exatamente para mostrar a experiência que ele vai ter com a advocacia privada. E essa experiência que vai contribuir no diferencial do julgamento das ações. A vivência como advogado privado, a experiência que ele teve em diversos processos que já atuou. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, para comprovar esses 10 anos de advocacia dos candidatos, normalmente exige no mínimo 5 peças privativas de advogado por ano para comprovar os 10 anos. Eu entendo que realmente 5 é um número muito pequeno, porque realmente o advogado militante, aquele que vive da advocacia, 5 peças privativas de advogado, ele faz por dia, não por ano. É verdade. Então, é interessante, somente a título de exemplo, eu fui tirar a minha certidão só do Tribunal de Justiça dos últimos 10 anos, eu tinha quase 1000 processos, não peças. Peças, obviamente, cada processo tem diversas peças. Então, tinha quase 1000 processos nos últimos 10 anos, que daria uma média de praticamente 100 processos por ano, e não peças. E isso, peças, você pode multiplicar por mais de 30, de 50, né? Então, eu acho que é importantíssimo essa comprovação da efetivo exercício profissional, da militância de quem realmente trabalha no dia a dia exclusivamente com a advocacia. Mas o currículo acadêmico também é extremamente importante para demonstrar aí o requisito do notório saber jurídico, um mestrado, um doutorado, pós-graduações que possua, também o exercício como docente, né, em ensino superior. Isso tudo mostra que o profissional, além do exercício da advocacia, ele é um estudioso da ciência do direito, que é extremamente importante também para a fundamentação, para as discussões terem um nível mais elevado nos julgamentos que ele vai participar. Excelente, André, adorei. Quero agradecer aqui, que foi uma aula. Gostaria também de falar, se fosse possível, Pode sim. Que, como eu falei no início, todos os tribunais do nosso país, eles possuem a participação de advogados. Tá. Mas 1/5, que é importante, muita gente acha que todos os tribunais têm, então, 1/5 da sua composição como a vaga da advocacia. Mas não é dessa forma. Então, o Supremo Tribunal Federal é o único tribunal que a escolha, não existem listas para a escolha. O Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros, e a escolha é pessoal do presidente da República. O presidente escolhe um nome diretamente, independente de onde esse nome veio, pode vir do Ministério Público, da Advocacia, da Magistratura. O presidente da República escolhe um nome e esse nome é submetido ao Senado, que por maioria absoluta aprova ou não o nome escolhido pelo presidente da República. Todos os demais tribunais, a escolha do seu membro da advocacia é feita por listas. Então, como eu já havia dito, tribunais regionais federais, tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, Tribunal Superior do Trabalho, tribunais regionais do trabalho, a lista é sêxtupla. 1/5, que é composto por vaga de advogado, a lista sêxtupla, que é feita pela OAB,
o tribunal escolhe 3 dessa lista C e o chefe do executivo 1. O STJ, por exemplo, 1/3 do STJ é formado por magistrados, desembargadores que vêm dos tribunais de justiça. O outro terço é formado por desembargadores que vêm dos tribunais regionais federais. E o outro terço, o terceiro terço, né, é formado por membros do Ministério Público e advogados alternadamente. Já nos tribunais regionais eleitorais, aí a escolha ela é diferente. Então, são 2 membros que são desembargadores do Tribunal de Justiça, 2 membros são juízes de primeira instância indicados pelo Tribunal de Justiça e 2 advogados escolhidos em lista tríplice pelo tribunal, não passa pela OAB. No Tribunal Superior Eleitoral, aí também a escolha será diferenciada. No Tribunal Superior Eleitoral nós temos 3 membros que são escolhidos entre ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça e 2 da Advocacia, escolhidos em lista tríplice pelo Supremo Tribunal Federal. E aí o presidente da República escolhe um desse da lista tríplice para compor os 2 advogados membros aí do Tribunal Superior Eleitoral. E a diferença é que nos tribunais eleitorais, seja o Tribunal Regional Eleitoral, seja o Tribunal Superior Eleitoral, os membros eles têm mandato por 2 anos. E nos demais não. O advogado que é escolhido dentro do 5º Constitucional ou dentro da outra composição, ele é um membro vitalício, ele se transforma em um magistrado de carreira e a sua função ela é vitalícia até a sua aposentadoria compulsória ou a pedido. Certo? Excelente, André, muito obrigada. Uma aula de excelência. Conto com você em outras vezes, assim, acho que é muito importante que a gente possa entender, né, mais sobre o nosso papel. Acho que o advogado também, até ao escolher, é uma responsabilidade muito grande, né, André? Então, assim, é verdade. A escolha é extremamente importante. Isso, é muito importante. E deve ser utilizada com critério realmente de responsabilidade. Porque vai estar sendo escolhido um magistrado que vai julgar processos, participar de julgamentos e o objetivo seria realmente democratizar e em o nosso judiciário nome, né? Em nome do em advogado, prol né? da sociedade e também da classe da advocacia. E vai ter impacto na sociedade, na verdade. Diretamente. Né? Diretamente. Não, muito obrigada. Adorei. Agradeço imensamente o nome Muito da rede. obrigado. Agradeço a vocês.